Olá, estamos iniciando mais uma gravação de mensagens da equipe espiritual, mensagens do staff. Eu sou o Fernando Vidia e estou aqui para canalizar essa mensagem para nós, né? Porque eu sempre aprendo junto. Vamos ver qual é a mensagem que vem. Vamos lá, trazendo para vocês a mensagem mais divina e harmoniosa. Olha, o tema da mensagem que vem hoje, o que está me vindo para dizer assim, está relacionado com liberdade, para ser, fazer, para ir, para vir, para realizar. Então, Cláudio se apresenta e está falando assim, hoje o tema é liberdade. Hoje é para falar sobre livre-arbítrio, sobretudo, tá? Liberdade, livre-arbítrio, liberdade para ser, para ir e para vir, para fazer. O que está me vindo para dizer é assim, existem dois pontos essenciais que nós precisamos abordar aqui hoje. Primeiro, está relacionado com a ausência de liberdade autoimposta, tá? Onde o ser humano ele se vê numa situação onde ele se percebe impedido ou impedida, meio que travado, bloqueado, para prosseguir, realizar ações importantes, romper com determinados padrões. Então fala aqui de processos internos, podem ser mecanismos de autodefesa ou outros, mas que precisam ser superados, é uma questão de superação e que pode ser desafiador, especialmente quando a gente se vê paralisado diante de uma situação onde a gente simplesmente não sabe como agir, porque pode ser algo novo para nós ou algo que a gente prefere evitar ter que passar por várias razões, desde evitar transtornos, conflitos, atritos e outras questões mais. E o outro ponto está relacionado com o cerceamento do livre-arbítrio em razão do domínio, do mando, da soberba, do controle, né? Pessoas controladoras e tudo mais, né? E que acabam querendo se sobressair, se impor diante da vontade alheia. Esse é o segundo aspecto, essa é a segunda situação. Então, vamos falar sobre a primeira. A primeira situação fala quando o ser humano, então, se vê impedido de fazer algo porque parece que ele não tem forças para aquilo. Ele fala, nossa, parece que eu não consigo, parece que simplesmente não vai, eu não consigo realizar, eu não consigo fazer, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Lhe falta o ânimo, a força de vontade, talvez, a motivação para ir realizar. E nitidamente aqui me vem para dizer assim que por vezes são questões traumáticas que nós carregamos do passado, onde sofremos muito por nos impormos, colocarmos a nossa voz e por expressarmos a nossa natureza, sermos realmente quem somos. E quando a gente se permitiu ser quem somos, quando a gente abriu o nosso coração para mostrar a que viemos, o ser humano fala assim, como humanidade, eu representando aqui nessa mensagem, assim, recebemos muita retaliação, outras pessoas criticaram, outras pessoas fizeram isso, falaram aquilo, né? E aí, como ser humano, a gente foi se rebaixando, se colocando numa posição que não era nossa, mas que a gente se permitiu colocar lá. Então realmente não é para mim, se eles estão falando eu realmente acredito. Então essa voz, eu não estou na condição, eu não me sinto forte o suficiente para bater de frente, para defender a minha posição, tal. Então eu acabo me encolhendo e abaixando a cabeça, abaixando a postura muda, né? E a gente acaba perdendo a força da nossa voz, do se fazer, ouvir, respeitar, sobretudo. Só que, por vezes, podemos ter vivido isso numa única vida ou mais de uma, de repente 2, 3, 4, não sabemos quantas encarnações podemos ter repetido o mesmo padrão, em razão daquela primeira experiência ter sido traumática o bastante, forte o bastante para impactar outras experiências, né, as vindouras. E a gente pode trazer essa característica na vida atual para ser superada. Como? Qual a melhor forma de superar isso? É a gente se permitir ser ouvido, simplesmente pontuar e dizer, para mim isso serve, para mim isso não serve, sem necessariamente querer ou precisar ser validado ou validado, sentir que foi validado, porque às vezes o ser humano quer dizer algo e espera que o outro o valide e pergunta, né? Pode ser uma questão de baixa autoestima, então eu preciso que o outro me valide para eu me sentir então fortalecido. Mas se essa validação não vier porque o outro pensa diferente, então ele não me validando, eu não tenho força, meu poder pessoal não é o bastante suficiente para eu definir aquilo que para mim serve, não serve, o que tem valor para mim e o que não tem. Eu preciso que o outro defina isso para mim. Então eu estou cedendo meu livre-arbítrio para o outro decidir por mim. E eu estou entregando meu autopoder.
E o maior poder, o poder pessoal do ser humano, o maior poder é o poder do livre-arbítrio. Ele poder decidir o que fazer e o que não fazer. É ele quem decide. Quando ele tenta entregar para o outro, para que o outro decida, é uma forma dele dizer assim, bom, eu não decidindo, então eu me eximo de qualquer responsabilidade disso. E não procede. O ser humano continua tendo que responder pelas escolhas que fizer, mesmo com a validação não do outro. Se o outro disser, vai por ali, e eu, pelo meu livre-arbítrio, falo, tá bom, eu vou porque eu vou acatar, não no sentido de eu vou porque eu quero, mas eu vou porque o outro está mandando, então não é necessariamente a responsabilidade do outro, embora o outro tenha a sua parcela de responsabilidade, sim, falando de uma parcela, mas é minha também porque, pelo meu livre-arbítrio, eu endossei, eu disse, tá bom, eu vou, né? Agora, a partir do instante em que eu começo a me habituar a dizer, eu vou sim, mas eu vou porque eu desejo ir, eu vou porque eu quero, eu estou dizendo, tudo bem, eu vou, mas eu vou não porque você está dizendo para eu ir, é porque eu quero ir. E eu vou sem precisar me justificar do porquê que eu estou indo. Quando a gente precisa se justificar demais, é como se a gente precisasse que o outro também entendesse os nossos motivos. E não necessariamente o outro precisa entender, e não necessariamente a gente precisa explicar. Então, quanto mais a gente se justifica, mais a gente percebe que uma parte de nós ainda está esperando uma compreensão do outro, uma validação do outro. É claro que num relacionamento onde existe compatibilidade e reciprocidade, a troca e a partilha dos momentos e das justificativas pode ser importante, mas quando existe essa cumplicidade, sobretudo. Só que no mundo em que vivemos, no atual momento evolutivo, meus queridos, minhas queridas, não é necessariamente o que a gente vai ver nas relações humanas. São poucos, assim, a gente pode contar nos dedos as pessoas com quem a gente realmente pode se abrir, que não vão nos criticar, nos julgar, não vão querer fazer valer a própria opinião. Porque aí nós já vamos para a segunda etapa, para outra parte aqui dessa explicação, que é onde outras pessoas precisam fazer valer a opinião. Então elas têm que dizer o porquê elas gostam e que para elas é importante, isso é o mais importante, o que o outro pensa, sente e a opinião dele pouco importa para ela. Então, opa, aí a gente já está vendo o que? Uma soberba, uma arrogância. A gente está vendo uma pessoa autoritária, impositiva, uma pessoa que tem como característica poder podar ou cercear o livre-arbítrio dos outros. Dessas pessoas, o que nós podemos dizer para vocês? Se afastem. Simplesmente se afastem. Não fiquem perto, não fiquem perto de pessoas impositivas nas suas opiniões. A pessoa que diz assim, mas isso com certeza é melhor. Se você gosta disso, desculpa. Tudo bem você gostar, mas para mim não serve, olha, caiu no meu conceito, hein? Quando a pessoa já entra com um viés impositivo e que tende a denegrir os valores, as opiniões dos outros, então dessas pessoas aí você se afasta. Né? A pessoa que nitidamente começa a criticar, começa a supervalorizar os próprios gostos, as próprias opiniões em detrimento das dos outros, pessoas que sempre querem ter a palavra final nas conversas, nas negociações ou discussões, por uma razão de se sentirem bem em relação àquilo, para elas ofereça o seu silêncio, ofereça a sua ausência, ofereça o seu afastamento, porque com essas pessoas não há diálogo, não há conversa, porque uma conversa com essas pessoas simplesmente resulta em elas se afirmarem ainda mais na própria opinião delas, ao ponto de tentarem fazer parecer com que a sua opinião pouco importa, mesmo que seja de forma inconsciente. Podem ser pessoas narcisistas? Podem ser pessoas narcisistas, mas independentemente de nomenclatura, são pessoas que por vezes pode não valer a pena ter ao lado. A não ser que alguém assim esteja profundamente voltado ao autoconhecimento, ao ponto de identificar em si essas características a ponto de se melhorar, podem ser pessoas que vale a pena ter algum contato pouco ou suficiente para uma interação diplomática, mas somente o suficiente, e depois disso cada um vai para o seu devido lugar. Então assim, muito cuidado, e todo cuidado é pouco, com pessoas impositivas que querem reafirmar ou afirmar as suas opiniões e convicções ao ponto de, sem perceberem, quererem validá-las.
porque no fim das contas existe um processo também ali de baixa autoestima, mas que é camuflado por uma soberba, por uma autovalidação extrema, ao ponto de, tá bom, a minha opinião é a mais importante e a sua pouco importa para mim. Eu até entendo e respeito a sua, mas não estou nem aí para ela. Em outras palavras, ou trocando em miúdos, é como pessoas impositivas e autoritárias tendem a se comportar. Essas pessoas merecem o nosso silêncio, a nossa paciência, a nossa compaixão, sobretudo, mas sobretudo a nossa ausência, porque a nossa paz não tem preço. Então, valorizem-se sempre, sim, reconheçam sim o alto poder de vocês e saibam reconhecer também quando a presença de vocês não é valorizada o suficiente ao ponto de vocês identificarem que aqui o que tem mais valor é a minha ausência. Essa é a mensagem que nós temos para entregar hoje para vocês e esperamos que vocês possam aproveitar e refletir bastante sobre ela. Então, que a luz e a bênção divina recai sobre cada um de vocês, nas vidas de vocês, para que vocês possam ter boas relações humanas sempre e saibam identificar quem vocês são e quais as características de comportamento de vocês, inclusive e sobretudo para saberem se vocês são pessoas dignas de terem a presença dos outros ao seu redor ou são pessoas que infelizmente merecem o afastamento de outras de perto de você. Pode ser uma mensagem muito forte, mas é fundamental para que você cresça, para que você aprenda, para que você se desenvolva. Do contrário, você estaria somente tapando o sol com a peneira, não estaria olhando exatamente para o ponto que precisa ser olhado, o calcanhar de Aquiles, porque pessoas autoritárias e impositivas têm uma arrogância tão grande que não reconhecem quando estão erradas. Ou quando reconhecem, estão erradas, mas, por outro lado, elas vão encontrar uma forma de mostrar algo em que estavam certas. Ou seja, humildade é o que falta aqui. Então, aprendam sempre a ser humildes. E esse é o recado. Fiquem bem e em paz. Gratidão, Cláudio, pela mensagem. Gratidão, equipe espiritual, todo o staff. E gratidão para você que acompanhou até aqui. E aí, o que achou? Como têm sido suas relações interpessoais? Espero que vocês tenham a oportunidade sempre de ter boas pessoas ao lado, boas pessoas por perto e possam escolher, sempre que possível, dentro de uma grande filtragem ao longo da vida, possam aprender, né, a serem mais seletivos, a fim de valorizarem as pessoas que realmente trazem algo de valor para a vida de vocês e reconhecerem também quando a ausência de vocês e o silêncio de vocês é o que de melhor vocês podem oferecer naquele momento. Muita luz, paz e harmonia nas nossas vidas. Convido você a deixar o seu curtir se você gostou da mensagem, se inscrever no canal se você tem gostado das publicações, mesmo que esteja chegando aqui pela primeira vez, comentar o que achou e compartilhar com quem acredita que pode se beneficiar. Muita luz, paz e harmonia nas nossas vidas. Vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!